O povo Canela é remanescente dos Timbira orientais. São formados por subgrupos: os Rancocamecrá, os Apainecrá e os Quecategês, considerados extintos. Rancocamecrá significa Índios do Arvoredo de Almécega. O nome Canela é uma possível referência à altura desses indígenas em relação aos Guajajara. Apainecrá significa o povo indígena da Piranha. Os Canela falam a língua da família G, do tronco Macro-G. Pequenas variações linguísticas não impedem a comunicação desse povo com os indígenas das etnias Gavião e Cricati. Aldeia do Escavado, primeira. No tempo que eu estava assim, rapaz, com 16 anos, 17 anos, eu fui lá, é só a Aldeia do Escavado. Pedro Brigora pediu ele para dar um nome. Aí ele deu assim um canelo. O canelo próprio é nosso, que é indígena mesmo, que é a Panicrá e o canela. É esse que é nosso bisavô, que é da primeira antiga, é nosso bisavô que chama o canela mesmo. Que é o canela, que é a Panicrá canela. Os povos G, dentre desses, os Timbiras, são povos do Cerrado. Também a sua cultura, a sua organização social é criada toda em função do ambiente do Cerrado. Isso faz com que, em termos culturais, os povos tupis sejam muito diferentes dos povos Timbira, do G. Por que o termo canela? Porque esses dois povos, eles vivem num território onde existe uma serra, e essa serra era conhecida desde o século XVIII, XIX como Serra da Canela. Então os povos que viviam ali eram chamados de canela. Mas se a gente pegar a documentação histórica, eles eram denominados canelas finas. Já os canela de porquinhos, eles eram denominados como Aponigecrã. O nome etnológico deles, na verdade, é Paniecrá. Mas são dois povos autônomos, cada um tem um sentido da sua autonomia, mas culturalmente muito próximos. Os povos Canela vivem em duas terras indígenas. A maior aldeia do subgrupo Rancocamecrá é Escalvado. A aldeia fica a cerca de 70 quilômetros da cidade de Barra do Corda. Os Apainecrá vivem na terra indígena Porquinhos. A área está localizada a 80 quilômetros de Barra do Corda e a 45 quilômetros da aldeia Escalvado. A terra indígena Porquinhos foi regulamentada em 1980. Os Canela moram em casas de palha de pau a pique, organizadas em caminhos circulares em volta do pátio central. O pátio é o lugar sagrado, onde os indígenas se reúnem para cumprir rituais e participar de atividades coletivas. A questão do formato circular da aldeia é algo muito importante, porque é a referência espacial dessa cultura, né? Os povos Timbira e outros povos de língua G, né, elaboram toda a sua vida através de um sistema de metades. Sempre são dois grupos que estão em oposição. A circularidade dá o sentido de que essas metades são complementares, de que uma não existe sem a outra. A aldeia Porquinhos
é remanescente da aldeia Chinela. Na segunda década do século XX, em 1913, cerca de 150 indígenas Canela, homens, mulheres e crianças que viviam nessa aldeia, foram assassinados. Eles enganaram ele, né, papai? Prenderam ele tudinho, aí eles amarraram aqui por trás, aí levaram para cá. Tem uma aldeia ali, veio em Boiana para cá para chegar até aqui na Riacho, que nós estamos aqui. Aí daqui contando a pessoa para entregar para o cabo, para atirar nele, né? Aí eles mataram aqui tudinho aqui, ó. As ordens teriam partido de um fazendeiro que se fingiu de amigo e realizou uma festa para embriagar os indígenas. Quando não podiam se defender, foram mortos com requintes de crueldade. Enganaram ele, deu aquele negócio duro para ele, cachaça, deu para ele. E o sanfoneiro tocando, brincando com ele, ele pensava que é festa, né? Mas é nada. Enganaram ele, pegaram a corda que eles chamam rei, né? Pegaram tudinho e vem boiando para cá. Reá, reá, reá. Os sobreviventes fugiram para a aldeia Porquinhos. Os descendentes contam essa história e mostram o exato local onde tudo aconteceu. No mesmo dia que eles mataram os homens aqui todinho, rodeando a aldeia, né? Tem um macaxeira berubu de massa, as coisas, tudo com carne de gado, né? Aí os crianças e as mulheres também não estão sabendo nada, né? Eles pegaram ele, diz que se ele estiver masculino, diz que jogava, cortava no facão no meio e o menino caiu chorando, né? Um fazendeiro junto com seus vaqueiros foram até a aldeia Chinela, fizeram uma distribuição de cachaça entre os homens e depois balearam. Esse tipo de conflito ele é decorrente da expansão das fazendas de criação, o afugentamento da caça dos índios, também o fato de que esse gado também vai se alimentar das roças dos índios, e aí o índio troca o seu alimento tradicional, que era a caça do cerrado, pelo gado do fazendeiro, passa a matar também o gado, tanto por uma autodefesa quanto por uma necessidade alimentar. Quando eu comecei a estudar aqui na aldeia, eu passei primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série. Aí quinta série eu não podia estudar na cidade, porque na cidade tu sabe muito bem, tem que ter dinheiro. Aí teve a pessoal da CTI de Brasília, que o que é CTI? Um antropólogo branco. Eu comecei a estudar em 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, terminei meu estudo. Aí eu fiz seletivo, passei curso de escrita e entrei como professor na língua materna. Então eu comecei a aprender na língua materna, depois comecei a avançar em português e comecei a falar, entender como é que estudava sobre ABC, como é que estudava matemática, usava numeração. Hoje eu sou professor da língua materna, eu sei ler e escrever na língua indígena. Muitos dos saberes que nós aprendemos na escola, eles aprendiam na convivência, né? O menino sai com o pai para o cerrado para caçar e aprende a caçar observando e participando das caçadas. E hoje é uma necessidade. Todos os povos indígenas do Maranhão, por exemplo, tirando os povos isolados, que para esses não tem sentido ter uma escola formal, né? Mas todos eles não só valorizam, como fazem questão de que tenha escola nas suas aldeias, na sua sociedade. As danças e os cantos são as maiores expressões de arte do povo Canela. Há semelhança no ritmo do maracá, utilizado nos rituais pelos Apainecrá e Ranconcomecrá. O que muda é o estilo musical. A harmonia e melodia entre os subgrupos dos Canela são diferentes. Eu tava ficando com medo assim, sinose, esse mais velho, a idade de mim, ó, velho cantor tá bem ali, Mato Grosso, meu tio Zé Barros, Luiz Taviano, eu e Pio Ribeiro, Antônio Creio, se esse aí morrer, pronto, não tem alguém que, mas ainda bem fideiro, canta. Ó, o velho tá bem ali, ele canta. Nossa tradição nunca vai acabar, porque nossa cultura
é importante do mundo, porque eu sou brasileiro, eu não sou do outro país, eu sou brasileiro, eu sou índio Canela, do município de Fernando Falcão. As crianças e a comunidade estão ali, eles não estão deixando de acabar essa nossa cultura entre as mulheres, porque as mulheres são, com elas nós estamos produzindo. Entre os Canela, a pintura corporal é feita por familiares. Urucum, tintura vermelha, é a mais utilizada no dia a dia dos indígenas. Já a pintura do genipapo é especialmente usada para as cerimônias. Os rituais são costumes místicos e religiosos de proteção, conexão ou passagem transmitidos entre as gerações. Na cultura indígena, os rituais fazem parte da tradição ancestral de cada etnia. São manifestações de agradecimento, dor, luto ou alegria. O povo Canela possui um conjunto de ciclos rituais realizados durante as festas que têm a participação e o apoio de toda a comunidade. Meu sogro cura cobra aqui, já curaram um bocado de gente aqui, já curaram até uns brancos também. Por que que branco vem atrás dele? Porque ele tá com medo de morrer. Cobra mordeu, ó, chegou madrugada aqui, dormiu aqui junto com nós. Amanhã, ó, acaba saiu de boa. Não teve mais doença, só ele ficou inchado, o pé inchado. Mas tiraram até cobra, até a mostra até uns cobras que te morderam. A arma dele tá dentro, ele vai tirar e amostra para as pessoas, esses cobras que morderam. Os rituais, tanto nas sociedades indígenas como na nossa sociedade, ele tem por função atribuir sentidos, atribuir significados à nossa vida. Também entre os povos Timbira, isso é muito marcado principalmente entre os homens, porque as sociedades Timbira, se a gente for lá no passado, na história deles, a gente vai ver que eram sociedades verdadeiramente espartanas. Todo o esforço da formação dessa sociedade era na produção de guerreiros. É porque corre a distância dos outros a 50 metros a 100 braços, fazendo 2 voltas. Essa é nossa cultura, essa é nossa corrida que nosso bisavô deixou para nós. A festa da laranja marca um ritual de rebelião das mulheres Canela. Dentro de uma sociedade patriarcal, onde as decisões políticas são tomadas pelos homens. Dentro da nossa festa é só as mulheres e rainha, e cantador de maracá, chamador, pajé. É essas pessoas que vai acompanhar. Sem alguém que não canta e não pertence da nossa festa, não vai. Os homens todos ficam aqui. No ritual, são as mulheres que comandam e usam as laranjas para atacar o lado dominador. Que nós temos uma grande festa dessa cultura indígena, que nosso bisavô deixaram essa cultura para nós e toda a vida nós estamos relembrando que nossa cultura, que nós não podemos perder nossa tradição, que é porque a lei a nossa é diferente. É paz que os povos indígenas buscam. Paz, respeito e melhores condições de vida para continuarem existindo e resistindo dentro dos territórios que os pertencem. Em paz, os povos originários do Brasil preservam a natureza e a cultura secular da qual são feitos. A mesma paz que é direito de todos os brasileiros.